Bom, nós estamos na Semana Nacional dos Museus, por isso todos os dias a gente mostra aqui no SC no Ar diferentes museus pelo estado. Hoje a gente vai para o centro de Florianópolis porque a região tem muita opção cultural para se divertir e olha essa paisagem. Paulo Miller está no Centro Histórico de Floripa. Sorte a sua, hein? Que passeio gostoso na sexta-feira. Delicioso, viu, Marta? Até porque eu sou um apaixonado por esse museu aqui, ó, que é o Palácio Cruz de Souza, que recebe, que abriga o Museu Histórico de Santa Catarina, que tem muita história, tem dentro dele, carrega muita história de Santa Catarina. Vou pedir primeiro para o Vieiro mostrar para a gente, ó, a fachada desse museu, para quem não é de Florianópolis, quem não teve a oportunidade de vir aqui ainda. Esse aqui é o Palácio Cruz de Souza, chegou a ser sede do governo catarinense, então ele abrigou aqui o governo de Santa Catarina, depois saiu, virou aí o Museu Histórico de Santa Catarina, que não teve o Palácio Cruz de Souza como a primeira sede, ficava lá no Largo da Alfândega, numa outra estrutura, veio para cá em 1986, mas esse palácio aqui tem uma história muito peculiar, aqui em Florianópolis, lá em 1979 teve a Novembrada. O pessoal deve lembrar aqui quando veio o ex-presidente João Figueiredo, o general João Figueiredo, veio para cá, ele fez uma visita aqui, ele veio para Florianópolis para fazer algumas inaugurações, alguns compromissos oficiais. Ele caminhou daqui desse palácio, do Palácio Cruz de Souza até o Senadinho, e aqui na frente haviam 4.000 pessoas organizadas aqui, hostilizando o general João Figueiredo, e ele veio aqui e brigou com todo mundo, viu? Brigou, a polícia teve que vir aqui intervir. O episódio ficou conhecido como Novembrada, que foi durante uma manifestação popular contra a ditadura militar, lá no dia 30 de novembro de 1979. Então essas histórias aqui, elas podem ser conhecidas internamente no museu também. Deixa eu ver se o Vieira consegue mostrar para a gente que o Palácio aqui, Cruz de Souza, ele tem um jardim belíssimo. A gente está aqui numa parte do jardim que fica nos fundos do museu, mas lá do outro lado tem uma outra parte também, que o jardim é belíssimo, viu, gente? Aqui tem, inclusive, o Vieira consegue mostrar pra gente, o nosso poeta saudoso Cruz de Souza, que dá aí nome, ao Palácio Cruz de Souza, que abriga o nosso Museu Histórico de Santa Catarina. Museu Histórico aí que tem visitas guiadas também, o pessoal que quiser vir conhecer o Museu Histórico pode chegar até aqui, é só chegar presencialmente aqui, viu, gente? 10 a 15 minutos antes de fazer a viagem, faz um cadastro ali por um QR Code ali, e aí pode fazer visita livre sem monitoria ou também visita guiada, que tem monitoria do próprio museu explicando todas as obras, como que funciona. Então o museu ele não abre às segundas-feiras, nem aos domingos, mas de de terça a sexta-feira, o museu funciona da 1h da tarde até às 6h da tarde e aos sábados das 10 da manhã até às 2h da tarde. Então dá para poder vir aqui conhecer essa história. Deixa eu contar algumas histórias bem rapidinha, viu, Marta, peculiares aqui, porque uma vez no Balanço Geral aqui de Florianópolis, já faz algum tempo, a gente tinha um quadro chamado Lendas e Mistérios. E aqui o pessoal conta muitas histórias, os funcionários aqui, eles contam, por exemplo, que quem está à noite ali consegue ouvir barulho, por exemplo, de louças batendo, talheres batendo, que seriam os fantasmas aí brindando, fazendo comemorações aí. Diz que tem gente que caminha aí, o pessoal vê fantasmas por aí caminhando, portas se abrindo sozinhas aí. Tem muitas histórias aí, quem não tem medo aí, inclusive em algumas oportunidades, o museu faz visitas noturnas, justamente para contar todas essas histórias peculiares. Como eu falei, a nossa história aqui, um pedaço da história de Santa Catarina está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao vivo também em um outro museu aqui no Centro Histórico de Florianópolis para contar um pouquinho mais sobre a importância que esses prédios, que essas estruturas, que os museus têm para a nossa vida, Porque uma vez eu ouvi, viu, Marta, em uma aula de história, ainda lá no ensino fundamental, que um povo sem memória é um povo sem história. A gente precisa preservar essa memória para a gente poder contar esse legado de história que a gente tem por aí, Marta. Passear pela